O vídeo começa com Nate abordando essa bela garota para fazer o teste da interesseira com seu Lamborghini. Ele aborda a garota perguntando como ela está. A mulher diz que ela está muito bem. O YouTube pergunta o nome dela e ela diz que seu nome é Eva. O rapaz diz que seu nome é Nate e tenta se apresentar para ela e fazer uma conexão, mas a garota diz que ela namora. O YouTube pergunta se pelo menos poderia pegar o número dela, mas a garota fala que não e que ele não faz o tipo dela. O YouTube então desiste de tentar conversar com ela e vai em direção ao seu glorioso Lamborghini. E é assim que a mágica acontece. A garota, quando vê o carro do rapaz, fica impressionada e vai logo querendo conversar com ele. Ela pergunta se aquele Lamborghini é mesmo dele. Ele diz que sim, que esse é um dos seus brinquedinhos. A garota elogia o carro de Nate e então pergunta se ela poderia dar uma volta com ele em seu carro. Mas logo o rapaz questiona, dizendo que ela tinha falado que ele não faz o tipo dela. Mas a mulher fala que ele não fazia o tipo dela antes e que estava a pé, e agora ele faz sim. Nate não fica muito surpreso com a resposta dela e continua conversando com a garota. O rapaz então pergunta para ela se o seu namorado não ficaria bravo dela estar saindo com outros caras, mas ela diz que seu namorado não precisa ficar sabendo. Ele fala que tudo bem e pergunta para a garota o que ela estava a fim de fazer. A mulher diz que eles poderiam sair por aí para comer alguma coisa e ir para ela lhe mostrar alguns lugares. O Nate aceita e fala para ela entrar no carro. E sem pensar duas vezes, a garota entra no carro achando que vai se dar bem com o Nate. Após eles entrarem no carro, o rapaz pergunta o que ela estava indo fazer quando ele a abordou. E ela diz para ele que estava indo encontrar com seu namorado. Nate muda de assunto e perguntam com que a garota trabalha. E ela fala para ele que não trabalha, mas que está cursando medicina. O YouTube então pergunta aonde a mulher mora, e ela diz que mora ali perto, a uns 2 quarteirões. O YouTube entende tudo e pergunta há quanto tempo ela namora. A mulher fala para ele que iniciou seu namoro há 1 ano atrás. Nate então começa a contar sua história para ela e fala que sua namorada o abandonou quando suas condições não eram muito boas, e que agora que ele tem uma vida luxuosa, está procurando uma companheira. Mas ela demonstrou ser uma mulher muito interesseira. O rapaz pede para ela para descer do carro porque não vai rolar mais nada entre eles. A mulher desce achando ruim e xingando o youtuber, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o Damon abordando essa linda garota. Ele aborda a mulher, elogiando ela e perguntando como ela está. A moça agradece o elogio e diz que ela está muito bem. O rapaz então tenta perguntar o nome dela, mas a moça fala que seu nome é Nicole. Damon então pergunta para onde a garota estava indo, e ela diz que vai à festa com seus amigos. O rapaz pergunta se ele poderia ir junto com ela, mas ela diz que não, pois os seus amigos não iriam gostar do cheiro de frituras que ele está e fala para ele arrumar um emprego melhor. Damon, então sem sucesso ao tentar conversar com ela, vai em direção ao seu glorioso Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando o YouTube abre a porta do seu carro, a garota volta puxando assunto com ele e ela pergunta se aquele carro é mesmo dele. Depois do YouTube confirmar que sim, a mulher surpresa pergunta como ele comprou aquele carro trabalhando no McDonald's. O rapaz então fala que ele não é um simples funcionário, e sim um dos donos do McDonald's. A garota muda de assunto e diz que a cor do carro do rapaz é sua cor preferida. Damon agradece e elogia a mulher, dizendo que ela é muito linda. A mulher agradece e já vai perguntando se poderia dar uma volta no seu glorioso carro. Mas o rapaz a questiona, perguntando se os seus amigos não iriam ficar bravos dela deixar eles esperando. Mas a mulher diz que não, que eles podem esperar um pouco. Damon então diz que ele é novo na cidade e não conhece muitos lugares. A mulher então se oferece e fala que eles poderiam sair juntos para ela lhe apresentar alguns lugares.
Ele aceita então e fala para a mulher entrar no carro com ele. Damon, após ajudar a garota a entrar no carro, ele também entra. Em seguida, ele pergunta de onde a garota é. A mulher fala que mora umas 3 ruas acima daquela. E após isso, ela pergunta por que Damon usa o uniforme de funcionário normal, sendo que ele é um dos donos. O YouTube então fala que é porque ele gosta de ajudar seus funcionários e não apenas ficar dando ordens. A mulher então dá em cima do YouTube, falando que se ele cuida tão bem dos funcionários, ele também cuidaria muito bem dela. O rapaz muda de assunto e pergunta qual tipo de cara que ela gosta. E a garota diz que gosta de caras que possuem riquezas para sustentar ela e oferecer para ela uma vida boa. Mas Damon fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e fala para ela descer do carro. Então a garota fala para ele que ele terá que descer e abrir a porta para ela. O YouTube então faz o que a garota pediu, e em seguida ela sai do carro resmungando, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com London que vai fazer o teste da interesseira com essa belíssima mulher com seu Corvette. Ele aborda a garota, pergunta como ela vai e se apresenta para ela, e ela responde que está tudo bem. Ele então pergunta para onde ela estava indo, e a mesma responde para ele que estava indo comer alguma coisa. O London então fala que achou ela muito linda e que ela chamou sua atenção. Ela fala que não está interessada e tem que ir embora. O YouTube então pergunta se pode pegar o número dela. Porém, a mulher responde de forma rude que não está interessada e ele não tem a aparência que ela gosta em um homem. London então fala que ela pegou pesado e vai embora. Ele segue na direção do seu glorioso Corvette. E quando a mulher escuta ele destravar o alarme do carro, na mesma hora ela vem voltando e pergunta se o carro é dele. O London responde que sim e que é claro que o carro é dele. Ela pergunta então para onde ele está indo, e ele responde para ela que ele está indo para sua casa que fica logo ali no centro da cidade. Em seguida, London pergunta o que ela vai fazer agora, e ela responde que não tem nada para fazer, que só ia procurar um restaurante mesmo para poder comer. London fala também que está com fome e também vai almoçar agora. A garota fala que eles podem almoçar juntos e que conhece um bom restaurante. Porém, o London questiona, dizendo que ela falou que ele não é bom para ela o suficiente. Ela pede desculpas e fala que ele pegou ela num dia ruim. London então fala que tudo bem e pergunta de onde ela é. E a mulher responde que ela é de Nova York. O YouTube então fala para ela que ele é da Nigéria. Logo em seguida, ele chama ela para entrar no Corvette dele e fala que ela vai gostar muito do seu carro. A mulher fala que sim, porque deve ser muito luxuoso. Ela entra no carro e nem parece mais a mesma mulher de antes. Dentro do carro, ela pede desculpas pelo jeito que ela agiu com ele no início. Ela fala que só não gostou do jeito que ele a abordou. Ele fala que foi educado com ela e não falou nada demais. E ela fala que agora está tudo bem e que eles podem almoçar juntos. London então fala que ela faz o tipo de mulher que ele gosta e que está procurando uma mulher com a beleza dela, mas que ele tem que saber se ela vai ser uma pessoa genuína. A mulher fala que ela tem várias qualidades e que ele vai gostar muito dela. Mas nessa hora, o London fala que a única coisa que ele viu nela é que ela é bonita, mas é que é muito interesseira. E que não quer mais sair com ela, e pede para ela descer do carro porque beleza não é tudo, e que ela tem que pensar melhor antes de tratar mal as pessoas. Ela desce do carro e acaba se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Kai abordando essa morena. Ele aborda a morena e pergunta como ela está, e também pergunta se pode conhecê-la bem rápido. Ela fala que está ocupada agora e está com pressa. Ele insiste e pergunta para onde ela vai.
e ela fala que está indo encontrar com uma amiga. Ele então fala que é novo na cidade e gostaria de fazer novas amizades e pergunta se eles não podem ser amigos. Ela fala que não, porque não está procurando amizade. Ele então pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde que não, porque ela tem namorado. Sendo assim, o YouTube toma um fora e vai na direção do seu Corvette, mas quando a mulher vê o Corvette de Kai, ela não resiste, dá meia volta e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O YouTuber fala que é claro que sim, que ele tem as chaves do carro e pergunta o que ela quer. Ela então fala que tem alguns minutos para conversar com ele, mas ele questiona dizendo que ela disse que tinha namorado e não queria conhecê-lo. Ela então fala que o namorado dela não precisa ficar sabendo que eles estão conversando. Ela então pergunta se ele não vai descer para falar com ela. Ele responde que se ela quiser, ele pode pegar o número dela para ele ligar para ela depois. Ela fica pensativa e fala que queria conhecê-lo e pergunta por que ele está agindo assim. Ele fala que é porque ela disse que tinha namorado e não estava interessada. Mas ela fala para ele esquecer o que foi dito antes e para eles darem uma volta no carro e pergunta se ele não vai chamar ela para entrar no carro. Em seguida, ele desce do carro e pergunta se ela quer mesmo ir com ele. E ela fala que sim, que eles podem sair para beber. Ele então fala que vai levá-la para sua casa, que lá tem muita bebida. E ela topa e aceita o convite dele. Ela então entra no carro achando que vai se dar bem com o YouTuber. Dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria falar com ele quando quis fazer amizade com ela. Ele então fala que foi só ela ver seu Corvette que ela veio atrás demonstrando interesse e pergunta se ela quer ficar com ele só por causa do carro. Ela fala que não, que o carro ajudou um pouco, mas que não é por causa disso. Ele fala que vai levá-la para casa dele então e vai tentar dar uma chance para ela. Mas logo em seguida, ele muda de ideia e fala que não sai com garimpeira de ouro e que ela é muito interesseira. Ela pergunta se ele está falando sério e ele fala que sim e pede para ela descer. Ela fala que eles poderiam se dar muito bem e que ele que está saindo perdendo. Porém, ele fala que não balança com garimpeira e no fim, ela acabou sendo rejeitada pelo YouTube. O vídeo começa com Nate se passando por um morador de rua. Em seguida, passa uma bela jovem e ele a aborda perguntando se ela não teria nenhum trocado. Diante disso, a mulher tira alguns trocados da bolsa e entrega para o Nate. Na sequência, vendo que ele está com muita fome, a mulher decide dar para ele o lanche do McDonald's que estava levando para o seu filho. O YouTube agradece e fala que ela foi a única pessoa que o ajudou até agora e não sabe como agradecê-la. E que não queria atrapalhar o lanche do filho dela, mas ele está com muita fome. A mulher responde que não tem problema, porque depois ela compra para ele de novo. Em seguida, ela pergunta o que aconteceu com ele. O apresentador do canal explica que ele apostou todo o seu dinheiro em criptomoedas e que perdeu tudo e sua esposa se separou dele e ficou com o restante do dinheiro, sua casa, e agora está sendo muito difícil para ele. Em seguida, ele pergunta se ela tem um namorado. Ela fala que não, que é só ela e seu filho e que ela não tem tempo para essas coisas. Ela fala que se tivesse mais dinheiro que ia dar para ele, mas agora ela está sem. Nate então agradece e fala que ela já fez coisas demais para ele. Na sequência, chega o funcionário que trabalha para o Nate com uma Ferrari disfarçado. O rapaz vai até a mulher e se apresenta para ela e pergunta o que está acontecendo. A mulher responde que está ajudando seu amigo Nate.
O rapaz trata ele muito duro e fala que ele está nessa situação porque ele é um perdedor na vida e não adianta ficar chorando. Nate então pergunta por que ele está sendo tão rude com ele. A mulher fala pro rapaz ir embora porque ele está agindo de forma muito errada. O rapaz fala que tem uma Ferrari e chama ela para vir dar uma volta com ele. Porém, a mulher rejeita o convite e fala que não. A garota pede desculpas para o Nate pelo ocorrido e fala para ele não ligar para isso. O funcionário do Nate volta novamente com sua Ferrari e pergunta se ela tem certeza que não quer sair com ele. A mulher responde que tem certeza que não e manda ele ir embora. Nate então pergunta por que ela está sendo tão gentil com ele. E ela fala que se ela quisesse um carro, ela mesma compraria e que gosta de ajudar as pessoas que precisam, porque ela aprendeu assim. Em seguida, Nate mostra para ela a câmera que estava gravando e explica para ela que era tudo um teste e que aquele rapaz é seu funcionário e aquela é uma de suas Ferraris e que ele estava tentando saber se ela ia ser uma mulher interesseira e que ela passou no teste. A mulher fica surpresa e Nate dá um abraço nela e fala que ela foi sensacional e elogia ela pela sua atitude. O vídeo começa com Kilo abordando essa garota. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome e pede algumas informações para a mulher. A garota fala que está ocupada agora e está com pressa. Ele então fala que ela é muito linda e pergunta se pode falar com ela alguns segundos. A mesma fala que tem namorado e que ele é muito ciumento e que não pode ficar falando com estranhos. Ele então pergunta se pode pelo menos pegar o número dela, porém ela responde para ele que não. O YouTube aceita o fora da garota e vai na direção do seu glorioso Corvette. E quando a mulher vê que o cara está de nave, é nessa hora que a mágica acontece. E ela vem toda interessada querendo falar com ele e agora a conversa é totalmente diferente. Ela vem perguntando qual o nome dele e fala que o carro dele é muito bom e pergunta com o que ele trabalha. Ele responde que se chama Kilo e que ele é um empresário e trabalha com o mercado financeiro. A garota pergunta se ele ainda quer sair com ela. Ele responde que quer sim, mas que não está entendendo porque ela disse que tem namorado. A mulher responde que ele não precisa ficar sabendo de nada. A garota fala que está sozinha em casa e chama ele para dar uma passadinha na sua casa. O YouTuber aceita e chama ela para entrar no seu carro. Dentro do carro, ele pergunta se ela não tem medo do namorado dela descobrir que ele está indo para a casa dela. E ela responde que ela faz o que ela quer e que ela não tem nenhum medo dele. Ele então fala que no começo ele foi muito simpático com ela, mas que ela rejeitou ele de todas as maneiras. Ele fala que ela é interesseira e que ele não acha legal sair com uma interesseira e pede para ela descer do seu carro. A mulher toma um baita fora e desce do carro toda sem graça. E no fim, ela acabou sendo rejeitada pelo YouTuber. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua McLaren. Ele aborda essa garota e pergunta qual o nome dela e fala que se chama Nate, mas ela não dá nem muita atenção para ele. Em seguida, ele pergunta por que ela está andando sem um guarda-chuvas, e ela então fala que ele está a incomodando. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde que não tem nenhuma chance. Ele pega na mão dela, mas ela fala para ele ir embora. Sendo assim, o Nate vai na direção da sua Lamborghini e olha a cara que a mulher faz quando vê que o Nate está de nave.
Na mesma hora, ela vem atrás dele e fala que vai passar seu telefone para ele. O Nate passa o telefone para ela e fala que primeiro ele quer pegar o Instagram dela. Em seguida, ele pergunta por que ela estava andando tão depressa, e ela fala que não queria se molhar porque viu que ia chover daqui a pouco. Nate então pergunta para onde ela estava indo, e ela responde que só estava fazendo uma caminhada. O Nate então passa o telefone para ela novamente e fala que agora ele quer o número dela, e ela passa sem nenhuma dificuldade o seu número para ele. Em seguida, ele pergunta se ela não quer sair para tomar uma bebida e eles se conhecerem melhor, e a garota topa e aceita o convite de Nate. Ele então pergunta se ela tem namorado, e ela fala que não, que ela está solteira e pergunta se ele também está solteiro. O Nate responde que sim e fala que ele não é comprometido. Dentro do carro, papo vai, papo vem, e o Nate fica sabendo que ela é do Brasil. E ele fala que quer ir no Brasil um dia para conhecer as culturas do país. E ela fala que ele vai gostar de lá, que tem muitas praias e tem uma cultura bem diferente daqui. Em seguida, ele fala que ela não queria conversar com ele e não deu nenhuma moral para ele no início, mas que a situação logo mudou depois que ela viu sua McLaren. Ele então pergunta se o carro dele fez tanta diferença assim para ela resolver dar uma chance para ele. E ela fala que gostou do carro e que nunca andou em uma McLaren, e que gostaria de conhecê-lo e também andar em um super carro de luxo. Nessa hora, o Nate fala que ela está passando para ele vibrações, que ela é uma garimpeira de ouro e que ele estava tentando conhecê-la melhor, mas agora ele fala que era melhor ela descer do carro porque ele não quer mais levá-la para sair. Ela pede para ir para casa dele e dar uma volta no carro, mas o Nate fala para ela que infelizmente ele não balança com uma garimpeira de ouro e fala para ela descer do carro. Ela desce do carro meio triste, mas no fim acabou sendo rejeitada por aquele que ela rejeitou. O vídeo começa com o Nair chavecando essa linda garota. Ele pergunta como ela está, porém ela sai andando muito rápido e ele pede para ela esperar. E pergunta o nome dela, mas ela não demonstra nenhum interesse em falar com ele e não fala seu nome. Ele pergunta se pode pegar o número dela, porém ela sai andando sem dar nenhuma chance. Ele fala que tudo bem e caminha até a sua Lamborghini. Porém, quando ela vê a máquina do Nair, ela não resiste e volta para falar com ele. Ela então pergunta se ele pode dar uma carona para ela até a sua casa e fala que fica a 2 quarteirões daqui. Nair fala que não deixa estranhos entrar no seu carro, mas ele chama ela para eles conversarem e se ele gostar das vibrações dela, ele irá dar uma carona para ela. A seguir, ele fala que vai deixá-la entrar no carro para eles conversarem e ver se vai dar para ela uma carona ou não. Ela entra no carro sem pensar 2 vezes. Em seguida, ele pergunta qual o nome dela e ela fala que se chama Jay. Então, ele pergunta se esse é o verdadeiro nome dela e a garota confirma que sim. O youtuber pergunta se ela quer ir para sua casa. Ela responde que está com fome e queria comer alguma coisa primeiro. Nair fala que pode levar ela num bom lugar para eles comerem. Ela concorda com ele. Em seguida, ele fala que mudou para a cidade há pouco tempo e está tentando conhecer pessoas novas e por isso se aproximou dela para conhecê-la. Nair então fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais sair com ela e pede para ela descer do carro, porque ela só veio falar com ele depois que viu sua Lamborghini.
Ele tenta abrir a porta para ela, mas ela não deixa e fala que é para ele dar a volta para abrir a porta para ela, senão ela não vai sair. Em seguida, Naye acha ruim do que ela disse, mas acaba descendo do carro para abrir a porta para ela. Ela então tranca a porta que Naye vai tentar abrir e passa para o outro banco e quase mata ele de susto. Eu achei que ela ia sair acelerando a Lamborghini dele. O youtuber fala para ela dar licença do seu carro, senão ele vai chamar a polícia para ela. Ela fala que ele é um babaca e desce do carro e vai embora. E no fim acaba sendo rejeitada pelo Naye. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele pergunta como que ela está. Ela responde e pergunta qual o problema dele. London fala que só quer conhecê-la e pergunta qual o seu nome. Ela fala que se chama Cristal. London então fala que ela é muito linda e se apresenta para ela. Porém, a mulher fala que ele não faz o tipo dela e que ela não está afim dele. E pede para ele não insistir e fala que ele não tem nenhuma chance com ela. London então pergunta o que tem de errado com ele ou se ele é feio. Ela responde que ele está vestido de forma simples e que ele deve ser bom para outras mulheres que não têm um padrão, mas que para ela ele não faz o seu tipo. London então pergunta se eles não podem pelo menos ser amigos. Ela responde que ela não tem amizade com homens e que ela já tem que ir embora porque ele já está atrapalhando. London então fala que tudo bem e fala que vai ali na frente com ela pegar o seu carro. O youtuber pergunta se ela não pode passar o Instagram para ele. Ela fala que já disse que não e manda ele cair fora. London então caminha até o seu Corvette e abre a porta da nave. A garota, no mesmo instante, vê a burrada que ela está fazendo, pergunta se o carro é dele, vem falar com ele e já chega se apresentando. Ela então fala que eles podem sair para se conhecer melhor. O youtuber fala que ele está indo encontrar um restaurante e que ele talvez em outro dia eles possam se encontrar. Porém, a mulher insiste em falar com ele. Então London chama ela para eles conversarem dentro do carro. E ela não perde tempo e entra com ele no Corvette. Dentro do carro, London começa a questionar por que ela disse que ele não tinha nenhuma chance com ela, e agora ela mudou de ideia e quer sair com ele. Ela responde que não sabia que ele tinha um Corvette e que ela julgou ele mal. London fala que está óbvio que ela só quer sair com ele por causa do carro, e fala que ele não quer mais sair com ela porque ele não sai com garimpeira de ouro, e manda ela descer do carro. Ela começa a tentá-lo convencê-lo a sair com ela, mas ele se mantém firme e pede para ela descer e a deseja um bom dia. E ela sai e acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com o Naye abordando essa linda garota. Ele pergunta como ela vai e fala seu nome e se apresenta para ela. Depois dela falar seu nome, o Naye fala para ela que é novo na cidade e está tentando fazer amizades e que ela parece ser uma boa amiga. Ela fala para ele que sim e dá as boas-vindas para ele na cidade. Em seguida, ele pergunta se ela é de Houston. E ela fala para ele que não, mas que ela tem bastante tempo aqui na cidade. Em seguida, ele passa o telefone para ela para pegar o número dela. E ela passa seu contato para ele de boa vontade. Ele então fala que ele é de Ohio e está na cidade de férias. E que está tentando conhecer pessoas novas. Em seguida, ele fala que gosta muito de bons lugares, principalmente um bom restaurante. A mulher fala que também ama um bom restaurante e que tem um bom logo ali perto.
Então eles conversam sobre o restaurante e a garota fala os principais pratos que lá servem. Na sequência, ele pergunta o que ela ia fazer agora e se ela tem algum tempo agora. Ela fala que está prestes a ir pegar a sua licença imobiliária. O YouTube pergunta para ela se ela tem namorado e ela responde que não, que ela está solteira. O Nair fica surpreso e pergunta se isso é sério mesmo porque ela é muito linda. E ela responde que sim. Na sequência, o Nair chama ela para entrar no seu carro, que está logo ali na frente, e deixa a mulher muito impressionada quando vê a Lamborghini Urus de Nair. E eles entram no carro e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ela pergunta com o que ele trabalha. Nair fala que faz de tudo um pouco e tem sua empresa, trabalha com o mercado financeiro e com criptomoedas, e que ganha muito dinheiro fazendo tudo isso. Ele fala para ela que esse é apenas um dos seus carros e que na sua casa ele também tem uma Ferrari e uma Lamborghini, e deixa a mulher ainda mais impressionada. Ele então fala que ela foi muito gentil com ele, diferente da maioria das mulheres que só tratam ele bem depois que vê o seu carro de luxo, e pergunta para ela por que ela foi tão legal com ele. Ela responde que gosta de tratar todos muito bem e que não despreza ninguém. Nair então fala que ela é uma pessoa genuína e que ela é espetacular, e elogia muito a mulher. Eles então combinam de ir no restaurante onde ela sugeriu, e o YouTuber convida ela para ir na sua casa logo depois. E ela topa e aceita o seu convite, e daqui pra frente não se sabe o que rolou. E não esquece de deixar o gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com o Kai, que vai fazer o teste da interesseira com Corvette. Ele pergunta como ela vai e o que ela está fazendo. A mulher fala que ela está ocupada no telefone. Ele pergunta se pode falar com ela bem rapidinho. Ele então pergunta para ela para onde ela estava indo, e a mesma responde que estava indo para a galeria. Em seguida, ele fala que achou ela muito linda e pergunta se pode pegar o número dela, mas a mulher responde que é melhor não. De tanto ele insistir, ele acaba conseguindo pegar o número dela. Em seguida, ele se despede e vai na direção do seu Corvette. E vamos ver se ela vai ser interesseira ou não. E na mesma hora, a mulher vê o carro de luxo dele e vai atrás dele perguntando se ele não quer mais conversar com ela. O YouTube fala que achou que ela não queria mais falar com ele. Ela responde que foi gentil com ele e até passou o seu número. E pergunta se ele tem algum dinheiro para dar para ela. O YouTube pergunta por que ela acha que ele deveria dar dinheiro para ela. A mesma responde que foi porque ela foi legal com ele e pergunta se não pode entrar no carro. O rapaz fala que não gostou do jeito que ela falou com ele. Mesmo tendo dado o número de telefone, ela foi muito rude com ele. Ele então fala que ele está atrasado para os seus negócios e que ele tem que ir embora para a sua empresa. A mulher pede para dar uma chance para ela para eles conversarem melhor. Ele então fala que vai dar a chance para ela e vai descer do carro para eles conversarem. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado. E ela responde que não, que ela está muito solteira. Ele então fala que ela é gata demais para estar solteira. Ela fala que não apareceu o pretendente certo igual a ele. O YouTuber fala para ela entrar no carro para eles conversarem lá dentro e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria falar com ele e foi rude demais. Ela fala que estava falando no telefone e que não o conhecia.
Ele então fala que ela passou vibrações para ele de ser uma mulher muito indelicada e que ele ficou chateado com isso. Ele então fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e abre a porta do carro e pede para ela sair. A mulher acha ruim e pergunta se ele vai mesmo mandar ela descer do carro. O youtuber fala que sim, que ele não quer mais sair com ela. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com Joel abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e se ela tem namorado. Depois dela responder que ela está bem, ela fala que não tem namorado. Joel e seu amigo perguntam se ela gosta de homens da mesma altura do que ela. A garota responde, mais ou menos. Então Joel fica do lado dela e fala que ele é maior do que ela e que ele achou ela muito atraente e gosta de mulheres altas. A garota agradece o elogio. Em seguida, Joel pergunta se ela tem Instagram e ela fala que sim. Então Joel pergunta se pode pegar o Instagram dela. Ele passa o telefone para ela anotar o seu Instagram. Em seguida, Joel pergunta quantos anos ela tem e a garota responde que tem 21 anos. O youtuber fala que ela ainda é bem novinha. O amigo de Joel pergunta se ela não gostaria de sair para beber com eles e ela responde que não gosta de bebidas. Ele então fala que eles podem sair para comer alguma coisa. Porém, ela responde que já está ficando tarde e ela tem que ir embora para casa. Na sequência, Joel e seu amigo se apresentam para ela e perguntam de onde ela é. E ela responde que é de Michigan. Joel e seu amigo falam que são de Detroit e pergunta o que ela está fazendo aqui na cidade. Ela fala que já tem um ano que ela se mudou. Então Joel pede para pegar o número dela, porém ela não passa. Sendo assim, Joel caminha até a sua gloriosa Lamborghini. E quando a garota vê que ele tem uma Lamborghini, a mulher que já estava indo embora volta e vem falar com eles. E agora demonstra muito interesse em falar com eles. Na sequência, ela fala que quer dar uma voltinha no carro. Joel então fala que primeiro ela tem que dizer qual dos dois ela gostou mais. E a garota acaba dizendo que foi o Joel. Em seguida, ele fala que tem que dizer algo para ela. Então ele explica que ele está tentando saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro, mas que ela passou no seu teste e mostra para ela a câmera que está gravando e fala que ela foi legal com eles e demonstrou boa vontade de conversar com ele. Então Joel fala que ela não é uma garimpeira de ouro. Ela fica surpresa em saber que tudo estava sendo gravado. Joel então dá um recado para os seus seguidores tomarem cuidado com as garimpeiras. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com o Nate perguntando a essa morena como ela vai. Ele pergunta o nome dela, porém ela responde para ele por que ele quer saber o seu nome. E ele fala que quer conhecê-la melhor e pede uma chance com ela. E fala que pode fazer o dia dela ficar melhor. Porém, ela fala que não conhece. Ele fala que está aqui para conhecê-la e fala que se chama Nate. Ele pergunta se ela tem namorado ou algum homem. E se é por isso que ele não pode conhecê-la. Mas ela diz que não fala com estranhos. Ele pergunta se ela é da cidade e ela responde que sim. Nate então fala que ele chegou na cidade faz pouco tempo e que ele está procurando um bom lugar para comer e pergunta se ela não pode vir com ele, mas ela acaba rejeitando e fala que não. Sendo assim, o Nate se despede e caminha até o seu glorioso Audi R8 e assim a mágica acontece. A garota não resiste e vai atrás dele perguntando se o carro é dele e fala que gostou muito do carro.
Nate então fala que, como ele havia dito, ele é novo na cidade e está procurando um bom restaurante e pergunta se ela tem planos para agora. E ela fala que não. Ele fala se ela não quer vir fazer companhia para ele. E ela topa e acaba aceitando seu convite. E ele pergunta se ela tem namorado. E ela responde que não, que ela está solteira. O YouTube pergunta para onde ela estava indo. Só que ela fala que isso não importa e que o que importa agora é que ela quer sair com ele. Sendo assim, o YouTube chama ela para entrar no carro. E ela entra no Audi R8 achando que vai se dar bem com o YouTube. E vamos ver o que isso vai dar. E não esquece de deixar o gostei, ativar o sininho e inscrever no canal. Dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria falar com ele e mudou de ideia de uma hora para outra e veio atrás dele. Ele pergunta se foi por causa do carro. Ela fala que não, que ela estava vendo que estava sendo rude com ele. O YouTuber fala que está óbvio que ela só veio falar com ele depois que viu seu carro. Ele então fala que não quer mais sair com ela, porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que não é garimpeira e fala para ele que ela só tem altos padrões. O YouTube pede para ela descer do carro e continuar sua caminhada. E assim, ela acaba sendo rejeitada e o YouTube a deseja um bom dia. O vídeo começa com London, que vai testar essa garota com seu Corvette. Ele pergunta como que ela vai, só que ela não responde e sai andando. Ele então pergunta qual o seu nome e fala que se chama London, mas a garota não demonstra nenhuma vontade de falar com ele. Ela fala que tem que ir embora e não tem tempo para falar com ele. London então fala que achou ela muito linda e gostou muito da vibe dela. E ela acaba falando que se chama Britney. Ele fala que eles poderiam sair para tomar uma bebida, mas a garota já rejeita logo de cara. London então pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo, e ela responde que sim. London então se despede e vai em direção ao seu Corvette. E na hora que a garota vê a máquina do cara, ela fica totalmente desnorteada e vai atrás dele perguntando se o carro é dele e demonstra total interesse em falar com London. Então London fala que tem as chaves do carro e que o carro é dele, porém ele pergunta por que ela mudou de ideia e veio falar com ele. E ela pergunta se não pode mudar de ideia. London fala que sim, mas ele fala que ela mudou em fração de segundos e que ele estava tentando falar com ela e ela não estava nem aí para ele. Então ela diz que gostou do carro e gostaria de dar uma volta. London pergunta se ela tem planos para agora e ela fala que não, que eles podem sair para beber alguma coisa. Ele então pergunta se ela conhece um bom lugar para eles irem beber juntos. Ela fala que conhece um lugar bem sofisticado e que lá é muito top. Então ele chama ela para entrar no carro com ele. E ela fica achando que vai se dar bem com o YouTube. Mas vamos ver o que isso vai dar. Em seguida, London dá uma voltinha com ela no carro e quando tudo parece ir bem, ele começa a questionar por que ela mudou de ideia e voltou para falar com ele. Ele pergunta se foi por causa do carro. Ela fala que sim, que gostou do carro e queria dar uma chance para ele. London então fala que não vai sair para beber com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do seu carro. A garota fica rindo e fala que não acredita no que ele está dizendo. Ela fala que ele queria sair com ela e por que ele mudou agora. London fala que ele mudou de ideia e não quer mais nada com ela e pede para ela descer do carro e mostra para ela a câmera que está gravando para o YouTube e a deseja um bom dia. Ela desce, sai reclamando dele e acaba sendo rejeitada pelo YouTuber.
O vídeo começa com Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele elogia ela e fala que ela está linda demais. A garota agradece o elogio. Ele pergunta qual o seu nome e depois dela dizer o seu nome, ele fala que se chama Naya e tenta se apresentar, porém ela sai andando e nem dá bola para ele. Em seguida, ele aceita o fora e caminha até o Corvette, e é aí que a mágica acontece. A mulher não resiste ao carro e vem perguntando se o Corvette é dele. Naya confirma que sim e fala que ela disse que tinha um lugar para ir porque estava ocupada. Então ela fala que tem um lugar para ir, mas é com ele. O YouTube começa a questionar que ela não queria conversar com ele e agora está dando atenção. Ela fala que estava com pressa, mas agora mudou de ideia. Então ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim, que gostaria de dirigir. Naya fala que vai deixá-la dirigir. Em seguida, o YouTube pergunta se ela quer conversar dentro do carro, que lá é mais confortável. E é claro, ela não perde tempo e entra com ele no Corvette. E é claro, ela não perde tempo e entra no Corvette achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem um carro de luxo. Na sequência, ele pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela fala que não, que só disse que tinha namorado porque estava com pressa. O YouTube pergunta se ela não mudou de ideia por causa do carro. Ela fala que não, que gostou dele também. O YouTube vai e finge que acredita nela. Depois de alguns minutos de conversa, ele pede para ela descer do carro para eles conversarem lá fora. E assim que ela desce, ele pede para ela vir do outro lado. Ele fala que está pensando se vai sair com ela porque ela foi rude com ele no início. Ela pede desculpas e tenta convencê-la a deixá-la entrar no carro. Então, ele chama ela e fala para ela entrar no carro. Quando ela tenta abrir a porta, não consegue. Então, ele acelera o Corvette e fala tchau tchau, garimpeira de ouro. O vídeo começa com Noah abordando essa linda morena que passava ao lado dele. Ele pergunta de onde ela está vindo. E ela responde que está vindo num clube. Então ele pede para ela dar uma voltinha. Em seguida ele pergunta se ela tem namorado ou se ela tem algum compromisso. E ela responde que não, que está solteira. Então ele pergunta se pode pegar o número dela para eles conversarem depois e marcarem alguma coisa. A garota, muito simpática, responde que sim. Em seguida, ele pergunta de onde ela é. A garota responde que é da Nigéria. O YouTuber fala que ela é muito linda e fala que está tentando chamá-la para jantar em um restaurante. Ela pergunta se ele está falando para agora. O YouTuber fala que a noite é uma criança e chama ela para vir com ele. A garota topa e aceita o convite. Então, chegando no carro dele, o YouTube fala que quer tirar uma foto dela em frente ao carro para eles registrarem o momento. Então, ele tira a foto e fala que ficou perfeita. Em seguida, ele fala que vai abrir a porta para ela entrar, que ele é um cavaleiro. A garota entra no carro com o YouTuber. Dentro do carro, o YouTuber pergunta qual restaurante ela gostaria de comer e ela cita alguns restaurantes ali perto. O YouTuber pergunta o que ela gosta de comer e ela responde que gosta de frutos do mar. Em seguida, ele fala que tem que dizer a verdade. O vídeo começa com Kylie, que vai testar essa garota com sua McLaren. Ele inicia uma conversa com a garota e fala com ela: "Oh meu Deus, você está muito linda.
Porém, a garota não demonstra nenhum interesse em falar com ele e sai andando dizendo que não está interessada. Diante disso, Kylie caminha na direção da sua McLaren, mas na hora que a mulher percebe que a McLaren que estava ali é dele, ela dá meia volta e vem se apresentando, perguntando se o carro é dele. Kylie responde que sim, e ela então pergunta o que ele queria com ela. Ele responde que queria conhecê-la melhor, mas que ela não quis nem conversar com ele. Ela responde que agora ela está dando sua atenção para ele. Kylie então pergunta se ela está com fome porque ele está indo almoçar. E ela pergunta se ele vai levá-la para almoçar nesse carrão aí de luxo. Kylie fala que claro que sim. Mas ele também pergunta se ele tivesse com aquele carro ali, aquele Ford simples e popular, se ela iria com ele. E ela responde que talvez não. Em seguida, ele pede para ela passar seu telefone e a mulher passa para ele seu contato sem pensar muito. Na sequência, ele chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta se eles podem comer agora e se conhecer melhor. E ele fala que vai gostar de levar ela para sua casa. A mulher fala que sim, que eles podem comer e depois ir para a casa dele. Kylie então fala que o carro Ford que está ali fora também é dele. E pergunta se eles podem ir no outro carro. A mulher pergunta se essa McLaren não é dele. E o mesmo responde que nunca disse que não era dele. Mas pergunta novamente se ela quer ir no outro carro. E ela responde que não, porque eles já estão dentro da McLaren. Em seguida, o Kylie fala que esqueceu sua carteira lá na sua casa. E pergunta se ela não pode pagar para ele o almoço hoje, que na próxima vez ele paga para eles. A mulher, interessada, fala que não tem problema e que ela vai fazer essa gentileza. Em seguida, ele pergunta por que ela ignorou completamente ele quando tentou falar com ela. E depois que ela viu seu carro, ela mudou de ideia na mesma hora. Ele fala que ela passou vibrações para ele de uma interesseira. Ela fala que não é interesseira e qualquer mulher que visse esse carro de luxo que ele tem, ia voltar para falar com ele. E que isso não prova nada. Ele então fala que é melhor ela descer do carro porque ele não está mais interessado em sair para almoçar com ela. Ela desce do carro e leva na esportiva, mas no fim, ele a deseja uma boa tarde e ela acabou sendo rejeitada pelo Kylie. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e se apresenta para ela. Ele fala que se chama London. Ele elogia a beleza da mulher e fala que ela tá linda demais. A mulher agradece o elogio. Ele então pergunta de onde ela é. E a mesma responde que é de Houston. London então fala para ela que ele é da Nigéria e pergunta para onde ela tá caminhando. E ela fala que está indo embora para sua casa. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. A mulher responde que não passa telefone para estranhos. Ele não insiste e a deseja um bom dia e vai até a porta da sua Lamborghini Urus. A mulher na mesma hora vem perguntando se o carro é dele. London fala que sim, que ele tem as chaves do carro. Ela então pergunta o que ele quer fazer agora. E ele responde que queria seu número e conhecê-la, mas que ela não passou seu número. A garota fala que agora ela está interessada. London pergunta se ela tem algum namorado. E ela responde que não, que ela está solteira agora e que eles deveriam se conhecer melhor. Ele então pergunta por que ela está agindo assim agora e tratando ele bem. E ela responde que ela quer entrar no carro para eles conversarem melhor lá dentro. London então fala que ela é muito bonita e chamou sua atenção. E pergunta se ela é isso tudo mesmo que ela está aparentando. E ela responde que é ele que vai ter que descobrir.
Ele então responde que quer descobrir sim, porque as morenas chamam muito a sua atenção e que ele gostou muito dela. A mulher responde que ele também é um homem muito elegante. O YouTube então pergunta se ela já andou em uma Lamborghini alguma vez. E ela responde que até hoje nenhum homem a convidou para entrar numa Lamborghini e que seria a primeira pessoa a chamá-la. London então chama ela para se sentar no carro com ele e ela faz do jeito que ele falou. E vamos ver aonde isso vai dar. Dentro do carro, o London pergunta o que ela espera dele. Ela responde que ele tem um carro legal e que espera que ele seja um cara que cuide bem dela e que não seja um pão duro. London então fala que ela também teria que trabalhar para ajudar ele a ganhar dinheiro. E ela fala que poderia tentar ajudá-lo. London então pede para ela falar 5 qualidades dela. Ela fala que é boa de cama, sabe cuidar de um homem e cuidar bem da casa. London então fala que isso é o básico e que ela não está agregando nada para ele. E que na verdade ela mostrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que não, que ele está errado. E fala que ele queria o número dela e por que agora ele está dizendo isso. London fala que sim, mas mudou de ideia e pede para ela descer do carro. Ela pergunta se vai ser assim mesmo e London confirma que sim. Ela desce do carro e London a deseja um bom dia. E ela acabou se dando mal. E não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com Nair abordando essa linda garota para fazer a pegadinha da interesseira. Ele pergunta como ela vai e elogia a mulher, dizendo que adorou o estilo dela. A garota agradece pelo elogio. Ele então pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. Depois dela dizer que se chama Andrea, ele pergunta para onde ela vai. E a garota responde que está indo encontrar com algumas amigas. Em seguida, o youtuber fala que ele é novo na cidade e pergunta se pode pegar o número dela. A mulher responde que pode sim e passa o número para ele. Ela então pergunta de onde ele é. Nair responde que ele é de Ohio e está tentando conhecer pessoas novas aqui na cidade. O youtuber então pergunta se ela tem namorado. A mulher responde que não, que ela está solteira. Ele fala que ela é muito linda e parece ser independente, e ela responde que é isso mesmo. A seguir, ele pergunta se ela é modelo porque ela parece muito com uma modelo. Ela responde que parou tem algum tempo. Ele então pergunta por que ela parou de ser modelo, e ela responde que foi por causa de um namorado muito ciumento. Na sequência, Nair pergunta se ela tem tempo para conversar com ele dentro do seu carro. Ela fala que sim e pergunta qual o carro dele. Ele responde que está ali atrás e chama ela para vir com ele. Eles vão andando até a Lamborghini e ela fica surpresa ao ver o carro de luxo do Nair. Dentro do carro, o youtuber pergunta o que ela está pensando em fazer, e ela responde que, como ela havia dito, ela ia encontrar com suas amigas, mas que agora ela pode mudar os seus planos. O Nair então fala que vai levá-la para dar uma volta com ele e tomar um drink. Ela fala que tudo bem, que pode ser assim. Em seguida, ele pergunta o que ela achou do jeito que ele a abordou, e ela fala que ele foi legal e simpático com ela. Nair então pede para ela colocar o cinto e pergunta se ela já andou em uma Lamborghini alguma vez. A garota responde que não, que é a primeira vez. Ele fala para ela que também tem uma McLaren na sua casa. E ela então pergunta com o que ele trabalha. Ele responde que trabalha com o mercado financeiro e criptomoedas. Ele arranca a Lamborghini e continua sua conversa. E dessa vez a garota não foi interesseira e passou no seu teste.
O vídeo começa com Joel e seu amigo abordando essa garota para fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta qual o seu nome. Ela pergunta por que isso interessa para ele. Joel responde que só está tentando conhecê-la. Ela então fala que se chama Cassie e pergunta o que eles querem. Joel pergunta se ela está tendo um dia ruim. E ela responde que ela é assim mesmo. Joel fala que ela está parecendo ser uma coelhinha de neve e pergunta por que ela está sendo tão rude. A garota fala que não gosta de ser chamada assim. Joel pergunta se ela não gosta de homens negros. E ela fala que gosta sim, mas que isso não tem nada a ver e eles estão sendo chatos com ela. Joel e seu amigo perguntam se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Mas a garota fala que não, que eles já estão incomodando e que eles não têm nenhuma chance com ela. Joel então a deseja um bom dia e caminha até a sua Lamborghini. E não demora muito para a garota se arrepender e ir atrás deles pedindo desculpas por ter sido muito grossa com eles. Ela então pergunta se o carro é mesmo dele e não é alugado. Joel fala que não, que o carro é dele e o amigo dele tem um Corvette C8. Ela então fala que gosta mais da Lamborghini. Joel chama ela para conferir o carro com ele. Em seguida, Joel pergunta qual a nota que ela dá para eles de 0 a 10 deles terem uma chance com ela. E a garota responde que 9,5. Em seguida, Joel chama ela para entrar no carro para ver como é uma Lamborghini por dentro. E ela não resiste e entra na sua Lamborghini. Dentro do carro, ela pergunta se eles não vão sair com ela. Joel fala que é para ela descer do carro e ela pergunta por quê. Joel fala que ele não sai com garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera e fala que está gravando para o YouTube. E que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que não tá nem aí para o que eles estão fazendo. Em seguida, Joel e seu amigo entram na Lamborghini e se despedem da garimpeira de ouro. E ela leva tudo na esportiva e ainda dá um tchauzinho para eles. E não importa nem um pouco de ganhar o título de garimpeira de ouro. O vídeo começa com essa linda mulher que estava fazendo alguns exercícios em uma praça. Até que chega o YouTube para fazer a pegadinha da interesseira com a Lamborghini. E vamos ver o que isso vai dar. O YouTube a aborda e pede licença e pergunta se ela sabe onde tem uma quadra de basquete aqui perto. Mas a mulher responde para ele se ele tá vendo ela jogar basquete agora. Ele pede desculpas e fala que só estava perguntando porque ele não é da cidade e achou que ela podia ajudar. Ela fala pra ele que ela pode ser da cidade, mas ela não tem cara que joga basquete. O apresentador do canal fala que não quer atrapalhar e achou ela muito linda e só queria ver se tem alguma chance com ela. Mas ela fala pra ele e dá em cima de outra garota porque com ela ele não tem nenhuma chance. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde na maior grosseria que não e fica rindo. E pergunta se ele pode sair de perto dela porque está atrapalhando. O rapaz fala que ela está sendo muito rude com ele e não precisa disso tudo porque ele já está indo embora. Ele então a deseja um bom dia e caminha em direção à sua Lamborghini. Mas quando ela vê a Lamborghini do YouTube, é aí que a mágica acontece. Ela não resiste e vai correndo atrás dele. Ela bate na porta chamando o YouTuber. Ele desce e pergunta como pode ajudar. Ela fala que ele não disse que estava indo tão bem assim na vida.
Ele pergunta se ela não poderia dizer isso pela sua aparência e se precisava mesmo ver o seu carro. Ela fala que não poderia saber, mas sabe quando vê coisas realmente boas. E em seguida ele se apresenta para ela. A seguir, o YouTube pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não, que ela está solteira. Ela fala que ele pode ser o seu novo namorado. Ele então fala que gostaria muito e chama ela para entrar no carro e pede para ela ir buscar suas coisas. Ela então volta toda sorridente, achando que vai se dar bem e andar de Lamborghini, mas mal sabe ela que caiu na pegadinha da interesseira. Quando ela volta, ela entrega para ele as suas toalhas e ele fala para ela ir buscar suas outras coisas. E em seguida, ele entra na Lamborghini. Quando ela volta e pega a toalha, ele joga do lado de fora e fala que não sai com garimpeira de ouro. E sai acelerando sua Lamborghini. E a mulher que foi rude com ele acabou sendo rejeitada pelo YouTuber.